Nós vamos pedir em oração a direção do Pai. Pai, nós pedimos que agora o Senhor esteja dando direção a esse momento, falando através de mim, acalmando os nossos corações. Senhor, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, e que tudo que não se chama Deus caia por terra agora, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor venha esclarecer a Tua palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje chama-se Fechando as Brechas. Então, na Bíblia, fala sobre de alguém estar na brecha. Lá no livro de Ezequiel, diz assim, o Senhor falando através de Ezequiel, dizendo assim, e procurei alguém que estivesse na brecha para que eu não destruísse esta cidade, mas a ninguém achei. Então o Senhor destruiu aquela cidade. Mas nós temos aqui na igreja grupos de intercessão, temos grupos de intercessão antes do culto, culto de intercessão na terça-feira. Para a glória de Deus, há pessoas na brecha aqui na Igreja Batista da Graça. Nós louvamos ao Senhor, porque achar alguém na brecha, está falando sobre intercessão. Então, as brechas precisam ser fechadas na nossa família, na nossa casa. Mas o que eu queria falar hoje é na nossa vida. Nós não podemos deixar brechas para que o inimigo venha acertar os seus dardos inflamados. E aqueles que assistiram o filme no sábado, e nós vamos marcar um outro horário também para um outro dia, um outro horário para aqueles que não puderam estar, é muito interessante o filme. Então nós vimos na caminhada do peregrino que Satanás aparecia toda hora. Nos mais repentinos momentos, em situações que ele nem imaginava, Satanás aparecia. Porque a palavra de Deus declara que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E ao derredor dos filhos de Deus, não dos filhos das trevas, porque já são dele, né? E Satanás anda em volta das novas criaturas, dos crentes, daqueles que buscam o Senhor. E ele fica procurando uma vaga para entrar. Ele fica procurando uma brecha para entrar. E quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê no nome de Jesus, todo aquele que creu na sua morte com Cristo lá na cruz, porque nós aprendemos bem aqui, Jesus levou todos a morrer no corpo dele ali na cruz. Nós vimos isso. Nós aprendemos no congresso. O Senhor Jesus levou todos a morrer no corpo dele. Agora, quem é salvo? Quem se torna filho? Aquele que crê. Aquele que crê. A salvação é para todos. E o Senhor Jesus levou todos lá no corpo dele na cruz. Mas são salvos aquele que crê no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, Satanás usa os filhos dele. Quem nasce neste mundo, nasce pecador, e é a palavra de Deus que diz que os ímpios são filhos do diabo. Não é pastor que diz, não é missionária que diz, não é ministra que diz. É a Bíblia que diz. O próprio Senhor Jesus falou que aqueles que não são do Senhor são filhos do diabo. Então, o diabo simplesmente usa essas pessoas. Essas pessoas pensam que têm vida. A Vera estava contando aqui, ela viveu 50 anos. Ela pensava que tinha uma vida, mas ela não tinha uma vida. Porque a verdadeira vida ficou lá no Éden.
quando o homem caiu. Então, o homem passou a ser alma vivente, viver aqui na face da terra, mas não é uma vida completa, não é uma vida plena. Somente quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, cremos na nossa morte e na nossa ressurreição, então nós podemos entender que nós temos vida completa, vida plena. E começou agora. A Vera é uma pré-adolescente. É uma pré-adolescente. Porque não tem muito tempo que ela creu no Senhor Jesus Cristo e que ela recebeu a vida de Cristo. Então, recebemos a vida de Cristo. E o Senhor quer que nós tenhamos vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. O diabo vem senão a matar, roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Só que o inimigo diz assim: não é mais meu, não posso levar comigo para o inferno, porque o inferno foi preparado para quem? Nós aprendemos? Para o diabo e seus anjos. Mas ele quer levar a gente com ele. Ele não quer ficar sozinho lá. Então, os filhos de Deus não vão mais com ele para o inferno, não vão mais. Então, o que ele quer fazer da vida dos filhos de Deus aqui na terra? O inferno. Por isso que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia nos dá orientação de como nós podemos rebater esses dados inflamados do diabo. Porque o dado inflamado do diabo, quando ele alcança o seu objetivo, ele faz um estrago. E a palavra de Deus nos dá a direção de como nós rebatemos esses dados. E não sofremos com isso. Mas, às vezes, nós deixamos brechas na nossa vida. Nós deixamos espaço para que o dardo entre. Nós não estamos bem protegidos e deixamos que o dardo entre. E esse dardo, muitas vezes, faz um estrago. Um estrago que muitas vezes você fica longe da comunhão do Senhor. Porque esse dardo entrou. Porque o que o inimigo quer fazer é separar você de Deus. Embora ele não possa, mas ele tenta colocar uma sensação em nós que nós estamos distantes do Senhor. Então, agora você pode abrir a Bíblia, lá em Efésios 6,16. Todo mundo sabe bem esse trecho. Eu vou falar sobre só um versículo da armadura do cristão. Rafael falou outro domingo aqui, falou muito bem sobre a armadura do cristão. Mas eu quero falar sobre isso. Essa questão da gente fechar as brechas, não dar espaço. Efésios 6,16. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para apagarmos os dardos, para os dardos serem neutralizados, do que nós precisamos? Do quê? Do escudo da fé. Bem, o que é o antônimo de fé? O contrário de fé. O que é o contrário de fé? Descrença, incredulidade. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo vinha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Não creem em mim, não creem em Jesus. Mas uma nova criatura pode ter alguma incredulidade? Pode. Então, no momento em que eu não estou embraçando o escudo da fé, eu estou demonstrando o quê? Incredulidade. E é aí que o inimigo acerta o dardo dele. E esse dardo, quando alcança seu objetivo, faz um estrago na vida do cristão. Faz um estrago na vida do cristão. E aí, um pouquinho para frente de Efésios, nós temos Hebreus 3, 12 a 13.
E eu vou mostrar aqui essa questão da incredulidade, mas eu vou explicar os dois tipos de fé. Tá? Hebreus. Se você for lá para o final da Bíblia, é um pouco antes de Apocalipse. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Aí Hebreus fica um pouco antes. Não, Hebreus 3, do 12 ao 13. Então, o escritor de Hebreus diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está vendo como é possível uma nova criatura ser atacada pela incredulidade? Toda vez que a nova criatura se esquece do escudo da fé, ela está com incredulidade no coração. E é um alvo fácil para o inimigo acertar a sua flecha incendiária. Uma outra coisa também. Agora Romanos 1, 17. Novo Testamento. Então tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé ou pela fé. Como deve ser o caminhar da nova criatura do crente aqui na face da terra? Por fé. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé de quem? Do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a vida do justo, da nova criatura, do crente, de fé em fé. A palavra de Deus diz que o que é fora de fé é o quê? Pecado. O que não for por fé é pecado. Mas me explica isso, o que é andar por fé? Para nós recebermos a Cristo, nós precisamos de fé. Precisamos crer em Jesus. Esta fé não é nossa. Não é esforço nosso. A fé nos é dada. A fé nos é dada por Deus. E o que é fé? Fé, a palavra de Deus dá uma definição, mas eu quero dar uma definição do pastor Jader Malafaia. Ele diz que a fé é uma inteligência celestial que nós recebemos para compreender o mundo espiritual. Fé é uma inteligência espiritual que recebemos para nós compreendermos o mundo espiritual. Quando nós não éramos novas criaturas, nós não entendíamos o mundo espiritual. O mundo espiritual é composto por Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os seus anjos, e o mundo do diabo, Satanás e seus anjos. Existem esses dois e nós já estudamos aqui na igreja o mundo espiritual. Então, somente pela fé nós podemos compreender Cristo. Somente pela fé nós podemos entender o mundo espiritual. Somente pela fé nós podemos entender que os mundos foram criados por Deus. Porque sem fé nós não conseguimos entender nada disso. Dá a Bíblia para uma pessoa que nunca creu no Senhor Jesus Cristo. O que ela vai falar da Bíblia? Todo mundo vai responder aqui. Não entendo nada. Não entendo, abro e não entendo nada.
Porque falta esta inteligência para crer nas Escrituras Sagradas. É uma inteligência, entendam? E essa inteligência não é alcançada pelo quanto eu estudei, pelo quanto eu me preparei, pelos cursos que eu fiz, pela experiência da vida. Essa inteligência é um dom de Deus. A palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Também nós vimos que a palavra de Deus diz que a fé vem de uma maneira. Como é que a fé vem? Ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Essa palavra vem e torna verdadeira em nós. Eu fiquei lembrando do testemunho da Ieda. A Ieda disse que um dia ela viu um homem dentro de um ônibus, e a gente chama de maluco, um doido, no meio daquele mundaréu de gente, fica em pé e começa a ler a Bíblia. Falar sozinho, né? Mas um versículo daquele tocou no coração dela, ela não esqueceu mais daquele versículo. Naquele momento, a fé já foi sendo colocada no coração da Ieda. E de todos nós aqui. Porque quantas vezes, para quantos Deus falou através de um versículo bíblico? Foi uma palavra que foi lançada em você e veio a fé e colocou nos nossos corações. Então, há dois tipos de fé. A fé para crer no Senhor Jesus Cristo, esta fé que vem do alto, ela é dom de Deus, não é pelo que fazemos, não é pelo que nós sabemos, pela nossa inteligência. É uma inteligência espiritual que nos é dada. E a fé para viver o dia a dia. Porque a palavra de Deus diz assim, sem fé ninguém pode o quê? Agradar a Deus. É impossível alguém agradar a Deus sem fé. E a fé, também quero explicar, não é pensamento positivo. Fé não é torcida. Aquela torcida quando você vai no Maracanã torcer para o seu time, você está vendo na televisão, não é torcida para que o seu time ganhe. Fé não é isto. Fé não é isto, não é pensamento positivo. A fé para nós vivermos o nosso dia a dia, ela vem da palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, empunhando o escudo da fé. Que fé é essa? Da onde você vai tirar esta fé, esse escudo, para vencer os dardos do maligno? Porque dardo vai ser jogado o dia todo. Vocês não pensem que o inimigo tem descanso. A obra dele é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ele anda ao derredor. Ele anda ao derredor. Para matar, roubar e destruir. Ele anda ao derredor. Para buscar a quem ele possa tragar. Quem ele possa tirar da fé em Deus. Então, nós já ouvimos aqui que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, como deve ser esse meu escudo? Conhecendo Deus e prosseguindo em conhecer Deus. Conhecendo o Senhor Jesus e prosseguindo em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Da onde nós vamos tirar esse escudo? É aqui da palavra de Deus. Do que Deus falou. É isso que nós vamos conseguir rebater os dardos inflamados do inimigo. Por isso, nós devemos estar bem preparados. E eu gostaria que vocês abrissem lá em Êxodo, e eu vou dar dois exemplos aqui da questão da fé. Um é que aconteceu com Moisés e o povo. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, Gênesis e Êxodo. Então, nós vamos ver juntos, Êxodo 3, de 6 a 12.
Nós já vimos que existe a fé para a salvação, que é um dom dado por Deus, e a fé para viver o dia a dia, a nossa vida até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até o dia que nós morrermos. Nós não sabemos o que vai acontecer primeiro. Eu gostaria muito que acontecesse o arrebatamento, né? Mas eu creio que o Senhor não tarda. E a fé para viver o dia a dia. Êxodo 3, de 6 a 12. Disse mais. Aqui é a chamada de Moisés para tirar o povo do Egito. Então Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente. Então Deus diz assim para Moisés. Disse mais. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O que nós vemos aqui? O chamado de Moisés para tirar o povo de Israel. Quem falou com Moisés? Deus. E aí nós sabemos de toda a luta de Moisés, porque Moisés não queria ir, Moisés disse que não tinha capacidade, Moisés teve medo, porque ele não ia tirar uma família do Egito, ele ia tirar mais ou menos 2 milhões de pessoas do Egito, com toda a sua mudança, com todo o gado, e era isso. Mas Deus falou com ele, é você, e eu vou dar um sinal para você, que vocês vão me cultuar nesse monte que você está aqui falando comigo. Bem, depois de toda a luta, Faraó vai tentar convencer, aliás, Moisés vai tentar convencer Faraó não acredita, não deixa, vem as 10 pragas, até que o povo é tirado do Egito. Mas acontece que quando Faraó permitiu, o povo todo saiu, eles se acamparam na beira do Mar Vermelho. E aí a palavra nos relata, agora vai para Êxodo 14, é o mesmo livro, Êxodo 14, de 10 até 15. Êxodo 14, de 10 a 15. Quando eles acharam que estava livre, o que eles olharam para trás e viram? E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Aí começa a murmuração, né? Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. Então nós vemos aqui o momento em que aquele povo é encurralado, teme, tem medo e reclama com Moisés. Mas Moisés sabia quem tinha falado com ele. Moisés sabia o projeto de Deus para a vida dele. E Moisés sabia bem o fim. O verso 21 em diante, do mesmo capítulo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Então, nós vemos aqui o momento em que aquele povo todo reclamou, mas tinha um homem ali que temia ao Senhor. Tinha um homem que estava na brecha, no meio daquele povo. E o Senhor pode completar a obra dele naquele povo, através do seu filho Moisés. Aquilo que ele tinha prometido lá atrás. Moisés creu na palavra. E aquilo serviu de escudo de fé naquele momento em que ele estava sendo rodeado e atacado pelas dúvidas. Eu acredito que naquele momento Moisés sim teve dúvidas. Moisés temeu. Mas ele lembrou da palavra que o Senhor disse para ele: eu vou tirar este povo daqui. Eu dou a minha palavra. Eu sou. Vou tirar este povo daqui. Então Moisés se firmou naquela palavra. E ele pôde conduzir aquele povo em seco pelo meio do mar. Moisés não deixou o escudo da fé cair, porque ele lembrou das palavras que o Senhor tinha dado para ele. Agora, lá no Novo Testamento, vamos para Marcos, Mateus Marcos, no Novo Testamento. Há uma situação de um homem também que estava sofrendo há muitos anos com um filho que toda hora queria se matar. Toda hora queria se matar. Vocês imaginem um pai ter um filho que toda hora tenta o suicídio. Não é fácil. E aquele homem, então, ouve falar de Jesus, mas Jesus estava no Monte da Transfiguração, fala com seus discípulos. Seus discípulos não conseguiram nada com aquele menino que não queria viver, estava sendo atacado o tempo todo. E aí chega Jesus. E os discípulos, Jesus vê aquele tumulto e Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? E os discípulos falam para ele: é o problema com aquele garoto, com aquele moço ali, e nós já oramos muito e não conseguimos nada. E Jesus naquela hora fala: homens de pequena fé. E aí Jesus conversa então com o pai do menino, está em Marcos 9, do verso 21, Marcos 9, 21 a 24. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então aquele pai reconheceu que ele não estava com o escudo da fé ali. Ele falou para Jesus: eu creio, mas não creio cheio de dúvida, porque o sofrimento era tanto na vida dele. E o Senhor Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê. E aquele pai teve a humildade de falar para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. E naquele mesmo momento, o Senhor Jesus impondo a mão sobre aquele menino caiu, como se estivesse morto, todo mundo ficou assustado. E depois Jesus falou para aquele menino: levanta-te, e o menino levantou totalmente curado.
Então, nós vemos dois exemplos aqui. O primeiro, de Moisés. Moisés, apesar daquele povo todo lamuriar, murmurar, ele estava na brecha. Por crer na palavra do Senhor, ele estendeu o seu cajado, o mar se abriu, e aquele povo passou em seco. Na brecha, aquele povo não foi destruído. Que estava com seu escudo da fé, apostos, aquele povo não foi destruído. E a gente vê uma situação de um pai, que ele declara para Jesus, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. E aquele problema vinha se sucedendo há muitos anos, porque havia uma brecha naquela família. Havia uma situação em que o inimigo entrava e tentava destruir. Não atacava o pai, não atacava a mãe, mas atacava aquele menino. E esse homem reconhece e humildemente diz para Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, a palavra nos diz assim, sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, com o escudo da fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas podemos abrir brechas. E é isso que eu quero chamar a atenção hoje aqui. Como é que está o nosso escudo da fé? Será que o escudo está sendo suficiente para cobrir toda a área em que nós estamos sendo atacados? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ver um texto em Isaías 59, 2, que diz que algumas coisas impedem que o Senhor ouça as nossas orações. Algumas coisas na nossa vida. E essas coisas se chamam pecados. Isaías 59, 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando Deus me falou sobre isso, sobre a gente não estar embraçando o escudo da fé, talvez a gente esteja passando por situações repetitivas na nossa vida, e nós não estamos nos dando conta que há uma brecha na nossa vida. Alguma coisa que a gente não tem nem noção, e que está impedindo que a gente embrace esse escudo da fé para nós rebatermos os dados do inimigo. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala e também os hebreus falam é que a falta de perdão dá ocasião para o inimigo agir na nossa vida, entrar na nossa vida. Então, falta de perdão é uma coisa. Existe o pecado de comissão e o pecado de omissão. Comissão é o que nós fazemos, omissão é o que nós deixamos de fazer. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes nós não estamos embraçando o escudo da fé como deveríamos embraçar. Segurar. E aí o inimigo encontra brechas para atacar a nossa vida e através de nós atacar até a nossa família. Coisas que nos acontecem correntemente, muitas vezes acontece igual. Vamos pedir ao Senhor e vamos falar como esse pai disse, ajuda-me na minha falta de fé. Ainda Isaías, eu queria que vocês abrissem, Isaías 50, 10, 11. Isaías 50, 10, 11 fala de uma outra situação em que podemos dispensar o escudo da fé e sermos atingidos pelos dardos do inimigo. Olha só, que diz Isaías 50, 10, 11.
Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? O servo está em letra maiúscula e é o Senhor Jesus Cristo. E aí explica quem é esse servo. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em um nome do Senhor, e se firmou sobre o seu Deus. Eia! Chamando a atenção. Todos vós que acendeis fogo, e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isso, e em tormentas vos deitareis. Olha, a palavra está explicando que o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, andou na escuridão. Mas mesmo andando sem nenhuma luz, ele confiou em um nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Mesmo não tendo condições de enxergar nada, em momento de trevas, ele confiou no nome do Senhor e se firmou no seu Deus. E aí a palavra, o Senhor chama atenção para aqueles que estão numa situação de escuridão e acendem a sua própria luz. Entenderam isso? Buscam a sua própria saída. Buscam a sua própria saída. Arranjam situações para sair daquela situação, daquele momento de escuridão. Então a palavra diz que aquele fogo, aquilo que você preparou para você na sua força, na sua confiança, no seu raciocínio, vai se tornar contra você mesmo. É o que a palavra está dizendo. E em tormentas vos deitareis. Naquilo que você arrumou como saída para a sua vida, vai ser o tormento da sua vida. Então, a palavra nos explica alguns fatos em que o inimigo pode trabalhar na nossa vida, e o Senhor até permite. Nós temos o exemplo de Jó na Bíblia. Temos o exemplo de Jacó na vida. Exemplo de tantas pessoas que quiseram andar pelo seu próprio caminho, acender a sua própria luz, arrumar saídas para as suas situações. Então, o Senhor diz que haverá um momento de tormento por causa dessa situação. Então, irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos e eu quero, para terminar, ler com vocês 1 João. 1 João é lá pertinho de Apocalipse, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João 1, 7 a 9. Eu falei que esse era o último versículo, mas não é não. Depois eu vou dar um outro. E aí vai ser fácil para todo mundo que está em Salmos. 1 João 1, 7 até 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, quem é a luz e quem está na luz? Jesus. Ele está na luz, se andarmos na luz, se andarmos em Cristo. Como Cristo está na luz, mantemos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, uma nova criatura não pode dizer, não peco nunca. Isso não é verdade, a Bíblia está falando. Nós somos libertos do pecado, mas enquanto estivermos aqui, andando na face da terra, ainda estamos sujeitos a pecar. E, completa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pai daquele menino que queria se matar toda hora estava em pecado, porque ele estava com incredulidade. E naquele momento ele confessou diante do Senhor Jesus: ajuda a minha falta de fé. Ele confessou que ele não tinha fé suficiente para ver o filho dele curado. E aí nós vemos aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda a injustiça. Agora para acabar. Salmos 37, 23 e 24. No meio da Bíblia, bem no meio. Salmo 37, 23 e 24. Trinta e sete, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom. Lembrando que quando a Bíblia fala homem bom, é o justo, é o filho de Deus, aquele que é nova criatura, não é o que faz boas obras. As boas obras acompanham o filho de Deus, tá? Acompanham, é fruto, é natural. É uma árvore que dá frutos bons, né? É a nova criatura. Então, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz ou se alegra. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. E se cair, isso que é importante, e se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém, igreja? Amém? Queria trazer essa figura para vocês, embraçando sempre o escudo da fé, para rebater as setas incendiárias do diabo. Ele está sempre ao nosso derredor, lançando flechas incendiárias. O escudo da fé, palavra de Deus na mente, sempre trazendo à memória a palavra de Deus, sempre não esquecendo das promessas do Senhor. Você pode, uma hora ser atacado, ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você. Aí como é que você vai rebater essa seta? Como é que você vai rebater essa seta? Como que ninguém gosta de mim? O meu Deus me amou de tal maneira que entregou o Filho dele por amor a mim. E o Senhor Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Quer maior amor do que isso? Como que ninguém ama você? Então é uma maneira de rebater. E por aí vai, tantas coisas. Não tenho como me sustentar. Quem é que sustenta a nossa vida? É o Senhor. Isso não tem jeito. Sempre são os dados que vêm na nossa mente. Por isso que é o dia inteiro, irmãos, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis rebater as setas incendiárias do inimigo. Comece a pensar aí no que o inimigo tem atacado a tua mente. E como é que você pode rebater com isso aqui, ó. Quando ele vier dizer que você não tem as coisas, você vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá? Não há impossíveis para Deus. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amanhã teremos o culto